Ei família, tudo bem com você? Tudo great com você? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E esse sempre é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é o vídeo que fala sobre respondendo perguntas aí dos nossos seguidores do nosso perfil. Mas antes eu quero saber se você já está me seguindo aqui no canal. Você está me seguindo no canal? Se ainda estão me seguindo no canal, clica aqui embaixo no inscreva-se e ative o sininho para as notificações. Assim você vai receber todas as informações, sempre que tiver algum vídeo novo, alguma informação nova, você vai receber em primeira mão, tá bom? Então, nós vamos falar sobre várias coisas aí, tem muitas perguntas que nós fizemos. A última vez que a gente fez esse vídeo tem mais de 15 dias, então hoje a gente já separou algumas perguntas aí bem interessantes para você. Outra questão também é que nós temos o nosso e-book, isso mesmo, nós temos o nosso e-book com 20 respostas sobre o visto K1. Nosso e-book ainda é gratuito, você pode clicar no link aqui embaixo e fazer o download do seu e-book gratuitamente com 20 respostas sobre o visto K1. Outra questão também é que o nosso grupo no WhatsApp ele voltou, ele está aberto, então você pode também clicar aqui embaixo, onde está escrito o link grupo do WhatsApp, clicar para você poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Outra novidade também é o nosso Instagram. Nosso Instagram aí vai estar com o link também embaixo aqui na descrição do vídeo. Você também vai poder clicar o porquê do link do Instagram. Lá vai concentrar todas as nossas lives. Então vou fazer lives aí semanais para vocês. Vai ter uma ou duas lives, dependendo. Lives com tirar dúvidas, várias questões aí para você saber sobre o visto K1 e também o visto e sobre a imigração, né? Como que funciona ser imigrante nos Estados Unidos, tá bom? Então, vamos lá, vamos à primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é da Pamela Dias. A Pamela Dias, ela começa dizendo assim: olá, querido, tem algumas perguntas. Ela separou aqui algumas perguntas, a gente vai responder por etapa. A primeira pergunta que ela fez é: quanto tempo leva, em média, todo o processo? Quando a gente fala assim, todo tempo em média de todo o processo, é desde quando você envia até a entrevista. Isso pode variar um pouco dependendo de cada setor que faça a sua análise. Hoje, por exemplo, só a primeira parte da análise está entre 6 a 8 meses, que a gente chama do USCIS, entre o NOAN 1 e o NOAN 2. Se você ainda não sabe o que é isso, tem alguns vídeos no canal explicando sobre o que é isso, tá bom? Então, a primeira parte seria entre 8 meses. Depois disso, em torno de 3 meses, em média, 90 dias mais ou menos, você consegue agendar a sua entrevista no Rio de Janeiro. E mais em torno aí de uns 10 a 20 dias para você conseguir fazer a sua viagem para o Rio de Janeiro com o seu visto. Essa é a primeira pergunta que ela fez. A próxima pergunta é: quais são os exames médicos? Os exames médicos hoje, no geral, porque hoje também varia um pouco da idade das pessoas, funcionam da seguinte forma: você vai fazer o raio-x para detectar tuberculose, vai fazer o exame de sangue para detectar sífilis, vai fazer exame de urina para detectar gonorreia, tá? E você precisa também ter as vacinas aí. A outra pergunta dela é: tudo aprovado, o visto tem um prazo para a noiva viajar? Então, esse prazo é válido por 6 meses, você precisa viajar dentro dos 6 meses, tá? Você tem aí 6 meses para poder estar viajando para os Estados Unidos, tá bom? Pamela Dias, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Então a gente vai agora para a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é: bom dia, você poderia enviar o link da embaixada onde consta o endereço de envio e o pacote do pacote 129F e como preencher a money order, por favor? Então quem fez essa pergunta foi a Simone Souza. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o endereço certinho para você poder enviar, no caso, a sua petição inicial, o endereço certinho, tá? E sobre a money order, o que ele vai fazer é o seguinte: é muito fácil. Ele pode estar ligando para o banco, o seu banco, e pedindo a explicação de como deve ser preenchido, tá bom? Mas eu também vou deixar aqui também uma imagem, vou subir uma imagem aqui de um link que eu tenho, vou subir uma imagem de um preenchimento de um cheque. Só que o valor hoje está no valor de $535. O exemplo é com valor fictício, é um valor antigo, mas é para você ter um exemplo de como você consegue enviar também. Eu também posso estar deixando agora para você na imagem aqui, ó, que vai aparecer para você com a imagem do Money Order, tá bom? Pessoal, outra coisa também, nós temos a assessoria do visto K1. Na assessoria do visto K1, você também consegue aí ter
a sua petição inicial para você preencher, onde a gente entrega para você tudo preenchido, todo o pacote pronto. Você tem também a preparação para a entrevista, onde a gente organiza toda a documentação para você fazer a entrevista no Rio de Janeiro, tá bom? E também a mudança de status, que é quando você chegar lá, fazer o seu casamento e você ter o seu green card. Todas as nossas assessorias, a gente também tem uma assessoria também em via chat para você tirar todas as suas dúvidas. Vai ser 1 hora comigo, onde eu vou explicar para você tudo sobre o visto K1. Você pode fazer várias perguntas e no final ainda eu envio alguns arquivos para você entender em inglês e em português para o seu peticionário entender aí como funciona o visto K1, tá bom? Então essa assessoria, além também de a gente fazer essa assessoria, uma parte desse valor é destinado a uma ONG, que é a Sociedade Plural. Você também pode conhecer a Sociedade Plural através do link aqui embaixo que a gente vai deixar para você da Sociedade Plural. Se você também quiser visitar a página deles no Instagram, da Sociedade Plural, você visita lá, faça a sua doação também para ajudar ao próximo. Vamos continuar aqui com algumas perguntas que nós temos? A próxima pergunta é da Érica Thaís. A Érica Thaís, ela fala: perdi meu cartão de vacina, posso tomar todas de novo? O que acontece? Você pode tomar as vacinas de novo, até mesmo que você precisa comprovar as vacinas. Hoje você tem uma lista de vacinas, eu tenho um vídeo aqui explicando só sobre vacinas, dá uma olhada aí na playlist, nos vídeos, que você vai ter aí quais são as vacinas que são necessárias. Se você não tem mais a comprovação, não consegue mais comprovar as suas vacinas, é fundamental que você tenha as comprovações das vacinas que você tomou, tá bom? Então é necessário que você tome as vacinas, porque eles te entregam uma caderneta de vacina traduzida, né, com todo em inglês, dizendo quais são as vacinas que você tomou. Então é muito importante você ter as vacinas novamente, tá bom? Obrigado, Érica, pela pergunta. A nossa próxima pergunta é da Fran Borges. A Fran Borges, ela pergunta se o Fiancé Letter of Intent, que é a carta de intenção de casar, ela precisa ser enviada por e-mail e assinada tanto pelo peticionário quanto beneficiário. Essa pergunta dela, na verdade, funciona da seguinte forma. Quando você precisa de 2 cartas, uma do peticionário, no caso o americano ou americana, e outra do beneficiário, no caso o brasileiro que está recebendo o visto. Então você precisa de uma carta dele, e uma carta do americano e uma carta sua. As 2 cartas, uma ele vai assinar, que é a dele, datar, e a sua você vai assinar e datar. Pode enviar por e-mail, não precisa enviar por correio, não tem problema algum também, tá bom? A próxima pergunta é da Raquel Moura Correia, onde ela pergunta pra gente sobre o suporte financeiro. O suporte financeiro é preciso original e as cópias ou somente as cópias? O que acontece? O suporte financeiro ele tem aí o formulário, né, em 134, que você vai preencher, ele vai preencher, vai ser assinado pelo peticionário. Nós temos também as taxas, né, do Imposto de Renda Federal, com W2, direitinho, se for autônomo é o outro formulário. Você tem os contra-cheques, você tem também o extrato bancário. Tudo isso você pode ser cópia, não precisa ter a cópia e a original não. Pode ser todas as cópias que você tiver, a fotocópia que você tiver dos seus arquivos, tá bom? Então, Raquel, muito obrigado pela sua pergunta aí também. E uma outra pergunta que é da Celi Travasso, ela pergunta se as listas de documento para entrevista do visto K1 são do americano ou do brasileiro. O que acontece? A lista toda, basicamente, são as documentações do americano, sendo que a parte do suporte financeiro é do peticionário, tá? E se você, no caso, for casado, se ele for casado, é sempre bom levar também, se ele já foi casado, né? Se ele já foi casado ou você já foi casado, levar também aí a certidão de divórcio direitinho, para você ter uma garantia também na entrevista e a certidão de nascimento, tá bom? Então, mas toda a documentação é, no caso do beneficiário, e a parte da documentação de provar, no caso, toda a questão financeira, o suporte financeiro é do peticionário, tá? Pessoal, deixe seu comentário aqui embaixo, você também pode fazer a sua pergunta, faz a sua pergunta, deixa as suas dúvidas aqui embaixo, elas são muito importantes. Eu te aguardo até o próximo vídeo, muito obrigado!